Fala aí galera, beleza? Me chamo Pedro, eu sou Dev aqui na Stone Tech e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de inteligência artificial. Aqui vai ser basicamente uma introdução mesmo e entender um pouco alguns termos, alguns conceitos, algumas coisas mais básicas que podem ajudar vocês no dia a dia, ajudar vocês conceitualmente para darem passos maiores aí, cada vez maiores ao longo da empreitada de vocês. Inteligência artificial é um tema já bem conhecido, bem difundido na cultura pop. A gente tem vários filmes aí que tratam bastante desse tema, vários livros, assim, é uma coisa bem antiga mesmo. Mas o que é inteligência artificial mesmo, assim, no dia a dia, né? Como é que a gente aplica isso? Primeiro, inteligência artificial, bem grosseiramente falando, nada mais é do que quando uma máquina ela reproduz comportamentos humanos. Então ela tenta replicar por meio de padrões, por meio de ações que a gente toma, e ela tenta replicar esses comportamentos de forma quase autônoma, quase autoconsciente, embora isso não exista de verdade, né? Ainda bem. Tendo esse termo de inteligência artificial aí já difundido, como uma máquina aprende? O que ela faz para conseguir de fato replicar esses comportamentos humanos aí? Eu não sei. Aqui entram dois termos que são bem conhecidos também nesse meio: o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Basicamente, o aprendizado supervisionado é quando a pessoa que está desenvolvendo aquele algoritmo, aquela inteligência artificial, ela fornece para essa inteligência artificial dados de entrada e dados esperados de saída. Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, um algoritmo que vai produzir uma predição de e-mails spam. Então, basicamente, o desenvolvedor vai lá e pega o seu dataset, que é basicamente o seu conjunto de dados, e aí ele fornece lá para o algoritmo dele, ó, isso aqui são uma lista de e-mails, e cada um desses aqui é classificado em spam ou não spam, spam ou não spam. Dessa forma, o algoritmo vai executar toda a regra de negócio que ele precisar executar ali, e vai tentar chegar da melhor forma possível nesses resultados pré-definidos pelo desenvolvedor. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Bom, já no algoritmo não supervisionado, parece que é muito um termo de a máquina vai aprender tudo completamente sozinha, e não é bem isso. Ué? No algoritmo não supervisionado, normalmente o desenvolvedor ele fornece apenas os dados de entrada para esse algoritmo, e os dados de saída, a máquina não conhece nenhum dado de saída. Então, basicamente, o resultado final, a acurácia final, vai depender muito da interpretação de quem está analisando esses resultados. Seja ela cruzando com resultados da vida real, seja necessitando de alguns ajustes ali para poder mapear exatamente os resultados. Um bom exemplo aí, talvez, que eu possa citar aqui, seria um algoritmo que realiza ali predições de apostas esportivas. Baseado em dados, um algoritmo ele não consegue de fato prever com 100% de exatidão qual time seria vencedor de um campeonato. Porém, ele consegue prever com uma certa porcentagem. E, eventualmente, quando esse time for campeão ou não, esses resultados podem ser comparados e, de fato, ver se esse algoritmo ele foi produtivo ou não. Uhul! Então, agora, em relação às ferramentas que a gente pode utilizar, nós temos várias linguagens de programação, várias bibliotecas, várias ferramentas diferentes que a gente pode utilizar nesse processo. De linguagem de programação, temos várias diferentes mesmo, porém o foco dessa apresentação aqui vai ser em Python, pois é uma realmente das mais populares de se usar. Ela tem diversas ferramentas, diversas bibliotecas que podem ser utilizadas nesse processo. Junto com o Python, a gente tem duas ferramentas que são super bom na roda, que é o Jupyter Notebook ou o Google Colab também, que é um notebook do Google. Basicamente, essas ferramentas elas vão prover ali um ambiente documentável do seu código, bem um passo a passo mesmo do que está sendo executado. E especialmente o Google Colab, ele roda na cloud, então você não precisa se preocupar muito com instalar dependências localmente na sua máquina ou até mesmo com o seu hardware. Então tudo isso é provisionado diretamente pela cloud. E a respeito também das ferramentas e das bibliotecas que a gente pode usar, tem várias muito populares, TensorFlow, Keras, SpaceEye. Uma das que eu costumo utilizar no meu dia a dia é a Scikit-Learn. Ela provê vários métodos de classificação, de regressão, plotagem de dados, análises estatísticas e diversas outras ferramentas que podem ajudar no Data Science. Recapitulando então,
temos os algoritmos supervisionados e os não supervisionados. O nosso foco aqui será apenas dos algoritmos supervisionados, visto que eles são mais simples de compreensão e de implementação também. Temos dois problemas agora para a gente decidir o que fazer com o nosso algoritmo. Ele deve ser um algoritmo de classificação ou um algoritmo de regressão. Basicamente, um algoritmo de classificação ele é composto por pares de entradas e saídas e a gente espera um resultado binário no final do processo. Esse resultado binário, basicamente, é para dizer se o nosso resultado é um resultado que a gente esperava ou que a gente não esperava. Por exemplo, naquele algoritmo de detecção de spam, o resultado sempre vai ser é um spam ou não é um spam. Já na regressão, que é um outro caso, ainda a gente vai ter os mesmos pares de entrada e saída, porém a gente vai ter mais features para serem analisados naquele nosso texto e naquele nosso dataset. O resultado final seria justamente não mais um binário, mas um número flutuante, um float, em uma visão mais computacional. E nesse caso, esses resultados eles não seriam exatamente sim ou não mesmo, eles seriam um resultado contínuo. Ou seja, no algoritmo, por exemplo, que você precisa fazer a predição do preço de um imóvel. Esse algoritmo levaria em conta diversos fatores, como o tamanho do imóvel, a localização, a quantidade de quartos, de banheiros, de garagens, etc. E ao final do processo ele geraria um valor específico. Então, se esse valor gerado fosse, por exemplo, 39 mil, ou 40 mil, ou 41 mil, isso não importaria tanto quanto no caso da classificação, que a gente espera que seja exatamente um valor ou outro. Tendo isso também, a gente precisa levar muito em consideração a forma que o nosso dataset vai ser validado, para a gente evitar alguns problemas um pouco mais graves. Quando a gente precisa que o nosso modelo seja um modelo assertivo, a gente entende que esse modelo ele fará boas predições em datasets mais generalizados. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, independente dos resultados que ele validou, quando ele receber novos resultados, ele vai fazer boas predições. Isso é um cenário perfeito, ideal, porém a gente enfrenta dois problemas a partir disso. Nós temos um problema chamado de overfitting, ou seja, quando a gente valida muito de perto as regras que estão no nosso dataset, e essas regras elas acabam enviesando o nosso modelo. Dessa forma, esse modelo vai ser muito bom realizando predições com o nosso dataset de teste, porém, quando ele receber novos dados que ele nunca viu antes, ele não vai ser tão assertivo assim, pode prejudicar um pouco a análise final dos resultados. Outro problema que a gente pode enfrentar nesse meio de caminho é o underfitting. Isso é, quando o nosso dataset ele tem poucos dados, ele tem poucas features importantes, e a gente não leva em conta todas as nuances das features desse dataset. E nesse caso, o próprio modelo não vai predizer tão bem os resultados, mesmo no dataset de teste. Então, tanto em novos dados quanto em dados existentes, ele não vai ser muito bom. E aí, de forma um pouco mais gráfica, a gente pode realmente entender o sweet spot desse gráfico, onde ali pela metade da complexidade do modelo, a gente consegue ter uma boa acurácia, sem cair em um underfitting ou em um overfitting. Uma vez que a gente tem, então, um dataset bem montado, com features relevantes e um número relativamente grande ali de registros, aí grande a gente fala na casa de, sei lá, 10 mil, 20 mil, isso vai depender muito da necessidade do seu modelo de classificação ou de regressão. Tendo isso pronto, a gente passaria por algumas etapas bem importantes aí nesse processo. Etapas de pré-processamento, onde a gente vai limpar o nosso dataset, a gente vai retirar vários termos que a gente não precisaria que o nosso modelo analise, termos repetitivos, termos chamados de stop words, são basicamente palavras que não são relevantes para o nosso dataset, então artigos, alguns substantivos, pronomes, essas palavras se repetem muito e não têm um valor agregado para o nosso dataset. Além disso, também temos alguns processos de pegar palavras similares e reduzir a uma palavra só, então palavras com o mesmo sufixo, com o mesmo radical, elas virariam a mesma palavra, retirar características específicas de cada linguagem, gírias e etc. Dessa forma, a gente tem um dataset cada vez mais limpo, e um dataset limpo, um dataset bem tratado, ele vai gerar com certeza valores mais assertivos para o seu modelo. E aí, alguns modelos que vocês podem procurar aí e começar a brincar um pouco com isso, são, por exemplo, modelos de árvore de decisão, onde basicamente vão ser várias perguntas sendo feitas até chegar no resultado final, classificadores um pouco mais avançados, como um classificador de naive Bayes, modelos lineares também são bem bons nesse sentido. Peraí que meu gato tá vindo. Tá aqui, tá de brinde. Me larga! Sei lá.
Bom, e além disso, vários outros tipos de algoritmos também. Suporte Vector Machine e alguns um pouco mais complexos ali, chamados de redes neurais naturais, redes neurais convolucionais, enfim. A lista é longa, tem muito material para ser pesquisado, tem muita coisa para ser aprendida, muita coisa para ser descoberta ainda. E eu tenho certeza que apenas com essa introdução, se vocês não ficarem com vontade de procurar algo sobre inteligência artificial, aí eu vou ter que gravar mais uns 3 vídeos aqui para conseguir convencer vocês, porque esse assunto é bom demais. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Eu queria deixar 2 recomendações para vocês de estudo. Um livro e uma plataforma que com certeza vão ajudar bastante vocês a dar os primeiros passos, entender conceitos importantes sobre isso, que é o livro Introduction to Machine Learning with Python e também a plataforma Kaggle. Essa é uma plataforma online onde você tem diversos datasets, diversos códigos, tem uma comunidade alimentando essa plataforma, então isso gera várias discussões, tem vários tipos de algoritmos para você treinar, para você aprender, várias competições que eles chamam para você pegar um problema e destrinchar esse problema e desenvolver melhores resultados para ele. Bom, galera, por hoje foi isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que eu falei errado, vocês querem discutir, conversar aí, deixa nos comentários, deixa um like aí nesse vídeo também. E é isso, tamo junto. Abraço.